tudo bem? Nesta videoaula vamos continuar estudando sobre dízimas periódicas e nessa ocasião vamos analisar um pouco mais sobre dízimas periódicas compostas e como determinar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. As atividades que vamos analisar estão no livro didático de vocês, o livro A Conquista da Matemática, da página 33. A primeira questão pede o seguinte: faça um fluxograma do processo de obtenção da fração geratriz de uma dízima periódica composta. Então, nós temos aqui um fluxograma, que é, na verdade, uma descrição dos passos que se dá para se obter a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Primeiro, o início, quer dizer, verificamos se o número é uma dízima periódica composta. Se for, vamos igualar esse número a x. Fazemos uma equação. X é igual à dízima periódica. E depois multiplicamos os membros dessa equação, os dois lados, os dois membros, por 10. Se a parte não periódica passou para o lado da vírgula, toda ela, então nós passamos para o próximo passo. Se não, nós multiplicamos os dois lados da equação, os dois membros, por 10, novamente. Fazemos isso até que a parte não periódica passe para o lado esquerdo da vírgula. Quando isso acontece, vamos chamar essa equação de equação 1. E vamos multiplicar os membros dessa equação por 10, novamente. Se o período da dízima periódica passou para o lado esquerdo da vírgula, nós passamos para o próximo passo. Se isso não acontecer, nós multiplicamos por 10 novamente, até que também o período da dízima periódica passe para o lado esquerdo da dízima. Quando isso acontecer, chamamos essa equação de equação 2. E aí vamos subtrair a equação 1 da equação 2 e isolamos o x. E aí descobrimos a fração geratriz da dízima periódica composta. E vale lembrar que às vezes nós descobrimos uma fração geratriz, é correto, mas ela pode ser também simplificada. Então, fazendo as divisões do numerador e do denominador por um mesmo número, nós podemos então descobrir uma fração irredutível, que é a fração geratriz também daquela dízima periódica composta. Agora, existe um outro método muito mais rápido e prático para nós conseguirmos descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Acompanhe. Esse método serve tanto para as dízimas periódicas simples, como também para as dízimas periódicas compostas. Por exemplo, aqui eu tenho uma dízima periódica simples, 0,5555 infinito 5. É uma dízima periódica simples. Em todos os casos, sempre começamos olhando para o período. Se o período é formado por apenas um número, colocamos apenas um 9. Então aqui, o período é formado por um algarismo apenas, o 5. Então colocamos no denominador apenas um 9. Depois, verificamos, entre a vírgula e o início do período, existe algum algarismo? Não, então não colocamos nenhum zero depois do 9. No denominador ficará apenas o 9. No numerador, pegamos o primeiro período e todos os números que estão à esquerda dele, todos os algarismos que estão à esquerda dele, e formamos um número, menos os números que estão à esquerda do primeiro período. Nesse caso é 0. Ficou então 5 nonos. Veja mais um exemplo. Primeiro analisamos o período. O período, nesse caso, 27, é formado por dois algarismos. Então, colocamos 2 9 no denominador. Entre a vírgula
e o início do primeiro período não há nenhum algarismo, então não colocamos nenhum zero depois dos 9. Aqui então no numerador pegamos o primeiro período e todos os números ou algarismos que estão à esquerda dele e vamos formar o número 327, menos os números que estão à esquerda do primeiro período, que nesse caso é apenas o 3. Então, isso gera a dízima 324, quero dizer, isso gera a fração 324,99 avos, que pode ser simplificada por 9, e fica então 36 onzeavos. Esse caso ainda é uma dízima periódica simples, mas veja agora uma dízima periódica composta. Nesse caso, 1,4, 56, 56, 56. Como eu tenho aqui o anteperíodo 4, então é uma dízima periódica composta. Como fazemos? Do mesmo modo. Primeiro olhamos para o período. 56 é formado por dois algarismos. Então colocamos 2 noves. Entre a vírgula e o início do primeiro período, temos apenas um algarismo, 4. Então colocamos apenas um zero depois dos 9. Fica então no denominador 990. No numerador, vamos formar um número com os seguintes algarismos: o primeiro período e todos os números que estão à esquerda dele, ou seja, 1456, menos os números que estão à esquerda do primeiro período, nesse caso um número formado pelos algarismos à esquerda do primeiro período, que nesse caso dá 14. Então, subtraindo aqui 1456 menos 14, vamos obter 1442. Ficando assim, 1442,990 avos. Simplificando por 2, temos essa fração geratriz, 721,495 avos. Então, quando a gente pega os pontos, rapidinho a gente consegue determinar a fração geratriz. Vamos usar então esse método aqui e resolver os próximos itens da página 33. Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas compostas a seguir. Então, o item A sete vírgula 15555 infinitos 5. O que aprendemos? Isso aqui será igual a período formado por apenas um algarismo, 9. Entre a vírgula e o primeiro período, apenas um algarismo, então colocamos um zero. Numerador, pegamos o primeiro período e os números que estão à esquerda, formamos um número 715, menos os números, menos um número formado pelos algarismos à esquerda do primeiro período, menos 71. 715 menos 71 sobre 90. Então, vamos ter aqui o seguinte. Vamos ter 644 644
sobre 90. E aí podemos simplificar por 2. Isso vai nos dar 322 sobre 45. O item D, um número que é negativo. A primeira coisa que nós devemos olhar, período, formado por apenas um algarismo, então colocamos apenas 9 e verificamos que entre a vírgula e o primeiro período há apenas um algarismo, 5, então colocamos apenas um 0. No numerador do primeiro período, incluindo os algarismos que estão à esquerda, formamos o número 53. Seria 0,53, mas podemos botar 53, menos o número formado pelos algarismos à esquerda do primeiro período, 5. Então isso nos dá 53 menos 5, lembrar que é um número negativo, 48 sobre 90. Esse número pode ser simplificado. Pode ser simplificado dividindo por 6 vamos obter então menos 8 15A. Próximo item, período formado por apenas um algarismo, número 3, 9. Entre a vírgula e o período, apenas um algarismo, o 0, então colocamos apenas um 0. E agora, no numerador, fazemos no primeiro período, pegamos todos os algarismos que estão à esquerda e vamos compor o número 6.903 menos o que está à frente do primeiro período, 690. Isso vai então nos gerar o seguinte número. Vai gerar 6.213 sobre 90. Podemos aqui simplificar por 3. Ambos esses números são divisíveis por 3. 90 por 3, então vamos ter 30 aqui. E 6.213 por 3 vamos ter 2.071. Muito bem. O item D temos o seguinte no item D. Será também um número negativo
Olhamos inicialmente para o período 7 e 4, formado por dois algarismos. Então colocamos 2 noves. Entre a vírgula e o início do primeiro período, apenas um algarismo. Então colocamos um zero depois dos dois noves. No denominador ficou então 990. O numerador será formado pelo algarismo pelo número formado pelos algarismos do primeiro período e os que estão à esquerda dele. Então será 1174 menos 11. Fazendo aqui, temos o seguinte: temos 1163 sobre 990. E lembrando aqui que esse número ele é negativo. Muito bem. Prosseguindo então, temos o próximo item, a questão 3. Sabendo que esse número aqui, 0,333, ele é igual a 1/3. Qual é a fração irredutível equivalente a 0,1333? Então, nós não precisamos usar esse fato, que 0,333 é igual a 1/3, porque já podemos trabalhar diretamente aqui. Se fizermos então a dízima 0,133 infinitos 3, isso aqui será igual a período com apenas um algarismo, 9. Entre a vírgula e o primeiro período, apenas um algarismo, então 0. E aqui vamos colocar 13 menos 1. Quer dizer, formamos um número com os algarismos do primeiro período e os números que estão à esquerda dele. Isso vai nos dar então 12 sobre 90, que simplificado pode ser simplificado por 6, aqui dá 2, e 90 por 6, 15. 2 quinzeavos. Portanto, o item D é a resposta. Outra forma de fazermos é levando em conta esse fato, que 0,33 é igual a 1/3. E nós poderemos então fazer assim: 0,33 infinitos 3 menos 0,1 0,133 infinitos 3. Observe que infinitamente, onde houver 3 não subtraindo, teremos 3 também, 3 não minuendo também.
ou seja, infinitamente temos 3 aqui no minuendo e 3 aqui no subtraindo. Isso nos dá então sempre 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, e finalmente chegamos aqui, 3 menos 1, 2. Então isso dá então 0,2 ou 2 décimos. Mas essa operação nos permite dizer então que 0,3 infinitamente menos 0,2 e aqui teríamos infinitos zeros, dá o número que nós queremos, 0,133. Estamos usando aqui a relação fundamental da subtração. O minuendo, aqui o subtraindo e aqui a diferença. O minuendo menos o subtraindo dá a diferença. Mas se eu fizer o minuendo menos a diferença, eu vou obter o subtraindo, que é o que eu quero. Mas esse número aqui foi nos dado, é 1/3. E esse daqui é 2 décimos. Portanto, o número que estamos procurando é, o subtraindo que estamos procurando é igual a 1/3 menos 2 décimos. Fazendo o MDC de 10 e 3, como são denominadores diferentes, é 30. E fazemos 30 dividido por 3, 10 vezes 1, 10. E 30 dividido por 10, 3 vezes 2, 6. Ficamos então com 10 menos 6, 4 30avos, e simplificado por 2 15avos. O próximo item, questão 4, sabendo que 0,666 infinito 6 aqui é igual a 2/3, qual das frações irredutíveis abaixo equivale a 1,5666 infinito 6? Bem, usando o procedimento que já aprendemos, nós não precisaríamos usar esse fato aqui. Nós sabemos que essa dízima periódica, como ela só tem aqui um período, um logaritmo no período, quero dizer, então colocamos um 9, entre a vírgula e o período um algarismo, então colocamos um 0, e aqui será 156 menos 15. 156 menos 15, que nos dá 141 sobre 90 e simplificado por 3, vamos ter então 47 sobre 30, que é o item E. Mas, usando esse fato aqui, como poderíamos descobrir o valor de 1,56666 infinito 6? Podemos então fazer assim.
1,5 infinito 6 menos 0,66 infinito 6. Infinitamente, onde tiver 6 no subtraindo, teremos 6 no minuendo. Portanto, infinito zeros, zeros. Quando chega aqui, temos 5. Então, vamos emprestado aqui, fica 15 menos 6, 9. Ou seja, vamos ter 0,9. É o resultado. Ou 9 décimos. Mas vamos lembrar, eu tenho aqui, esse daqui é minuendo, aqui o subtraindo, e aqui o resto ou a diferença. Pela relação fundamental da subtração, o minuendo é igual ao subtraindo mais a diferença. O minuendo é o número que estamos atrás. Então, ele será igual ao subtraindo. E esse número, 0,666, é igual a 2/3. A diferença é igual a 9 décimos. Zero vírgula 9 é o mesmo que 9 décimos. Então, temos aqui o seguinte. Tiramos uma MMC, dá 30, de 3 e 10. 30 dividido por 3, 10 vezes 2, 20. 30 dividido por 10, 3 vezes 9, 27. Portanto, o número que estamos procurando, nesse caso o minuendo, é igual a 47, 30 avos. Próximo item. Deixa eu dar aqui uma olhada no anterior. Assim, aqui foi o subtraindo. Prosseguindo então, a última questão da página 33. A respeito dos números, A, aqui é um igual, 0,49999, e B, que é igual a 0,5. É correto afirmar que A é igual a B mais 0,1 infinitos 1, que A é igual a B, A é irracional e B é racional, ou A é menor do que B. Bem, como nós temos então aqui esse número, que é uma dízima periódica, nós podemos transformá-lo numa fração. Isso aqui é igual a período no algarismo 9, no algarismo apenas, então colocamos apenas um 9. E aqui vai ficar 49 menos 4, que nos dá 45, assim. Como entre a vírgula e o primeiro período há um algarismo, então colocamos um zero. Então temos 45 sobre 90. Ou seja, fazendo a divisão aqui, de 45 por 90, vamos obter 0,5. Então, a resposta correta é o item B. A é exatamente igual a B.
Prosseguindo, pessoal, eu falei que a quinta era a última, mas ainda temos a sexta questão. Essa sim é a última. Devemos escrever na forma de fração essa soma aqui. Então nós podemos fazer o seguinte: transformamos esse número em uma fração. Período formado por apenas um algarismo, 9, não haverá zero no denominador, apenas um 9 no denominador, e aqui 2. 2 menos 0, 2. Essa é a fração geratriz dessa vírgula. Desse outro número, temos então período formado por apenas um algarismo, portanto, apenas um 9. Entre a vírgula e o período, um algarismo, 2. Colocamos um 0. E aqui formamos 23 menos 2. Isso vai nos dar 21/90. Ambos são divisíveis por 3. Portanto, a fração geratriz irredutível será 7/30. Agora o que nós precisamos fazer somente uma substituição. Essa soma aqui, no lugar de 0,222, colocamos 2 nonos. No lugar de 0,2333, colocamos 7 30avos. O MMC de 9/30 será igual a 90. E fazemos 90 dividido por 9, 10, vezes 2, 20. Mais 90 dividido por 30, 3 vezes 7, 21. Portanto, temos então 41/90. Essa é a soma desses dois números. Essa fração representa a soma desses dois números. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, que tenha sido útil e esclarecedora. Incentivo que continuem estudando. Até a próxima videoaula. Bons estudos para todos.